Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos nesta sexta-feira da nossa 21ª semana do Tempo Comum, dia 26. Nosso santo evangelho é o evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 51. Chama-nos a atenção para que fiquemos preparados para a presença, a vinda do Senhor. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também, vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo o Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, tarda a chegar, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, olhamos este texto que nos é apresentado por Mateus. E aqui então podemos dizer, uma palavra de consolação para nós. Sim, uma palavra de consolação. Uma palavra que alegra o nosso coração pelos frutos, então, do Santo Evangelho. Aquilo que ele pronuncia, aquilo que ele fala a nós. Leva-nos a bens que eternizam a nossa vida. A palavra do Senhor nos leva às bem-aventuranças. O Senhor vos conceda, diz a sua palavra, que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre. Mas, assim então, é preciso que este amor seja transbordante na medida que nós acolhemos, na medida que nós estamos abertos à disposição mesmo do exemplo, não é? Do amor maior, que é o Senhor, que é o próprio Senhor, que cuida de cada um de nós e por isso chama-nos a atenção a estarmos vigilantes, a estarmos atentos. Cuidar, vamos dizer assim, deste amor que foi anunciado é comportar-se sempre neste estado vigilante, num estado de vigilância, com os nossos olhos fitos, fixados no Senhor, no Evangelho, na pessoa mesma de Jesus. Assim, o Senhor nos convida a estarmos abertos para esta atitude vigilante de não estarmos, então, não nos preparando
para a chegada do Senhor. Esta vigilância ativa é a vigilância de estarmos preparando, estarmos sempre preparados para a hora incerta que o Senhor vai chegar, não é? Então, aqui está nos ensinando que é preciso estarmos atentos, alertas, trabalhando para que cresça em nós cada vez mais o amor, a justiça, a verdade, a sinceridade, que o Senhor, quando chegar, nos encontre, então, agindo com justiça, com responsabilidade, com retidão, com reta intenção. Esse é um desafio para todos nós, que queremos acolher o Evangelho, a boa nova do Senhor, ou seja, viver conforme o que recebemos, de acordo com o que foi anunciado e que nós escutamos. A dimensão da escuta é a dimensão da obediência. Que nós possamos dar esta prioridade na escuta da palavra do Senhor, para que as nossas vidas sejam, então, vidas coerentes com os ensinamentos e fortalecidos assim, então, com a própria presença e a graça do Senhor. Não sabemos o dia, não sabemos a hora que Ele vai retornar. Ele irá retornar. E ali, naquele dia, vai julgar e começará o seu julgamento pela sua própria casa, por nós. Então, que nós, nesse texto sagrado, estejamos atentos e não assim como o empregado mau, que fica numa vida desleixada, vamos dizer, não é? Como não vem o Senhor, então ele, vamos dizer, fica uma pessoa frouxa, negligente. Não, nós precisamos com afinco, nós precisamos com dedicação, com esmero, acolher a palavra e vivê-la intensamente em nossa vida. Que a gente possa estar, não é? Qual empregado fiel e prudente, que quando o Senhor deu para nós, não é? A responsabilidade das tarefas, quando o Senhor nos comissionou, colocou então palavra, profecia na nossa vida e nos enviou a missão, que nós possamos assim, não é? Fazer com fidelidade, com esmero, sem medo, com ousadia. Ainda que errar, que a gente faça. Pior é ficar estacionado, paralisado, com o medo de se empreender. Preparemo-nos, o Senhor vai vir, o Senhor vai voltar. Então, não sabemos, o texto diz isso, não sabemos em que dia virá, mas Ele virá, já está voltando. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.